Olá, sejam todos muito bem-vindos. A Justiça tem reconhecido haver autonomia na prestação de serviços quando há um contrato regular e ausência de subordinação, mas ainda há certa resistência de parte dos magistrados. É o que mostram dados coletados pela professora Luciana Yang, do INSPER. Esse episódio da série em videocast Novas Relações de Trabalho se baseia em dados para responder algumas questões. Quem presta serviço como empresa contribui menos para a Previdência? E será que os tribunais realmente reconhecem vínculo em todos os casos? Pejotização é sinônimo de fraude? O programa é produzido pelo Estúdio J com o patrocínio do SEDES. Em 6 capítulos, o professor Nelson Manrich, referência em Direito do Trabalho e professor da USP, e a doutora Alessandra Boscovich, recebem outros grandes nomes diretamente envolvidos nos estudos dessas questões. Eles são coautores do livro Novas Relações de Trabalho e Novos Modelos de Proteção, organizado pelo professor Manrich e pela doutora Alessandra. Eu sou o jornalista Roberto Maltic do Jota e terei o prazer de acompanhar mais uma proveitosa conversa sobre esses sistemas de um lugar bastante privilegiado aqui ao lado da doutora Alessandra. Para a gravação dessa série, com uma riqueza tão grande de ideias, os 2 primeiros episódios foram gravados na Casa J em Brasília. Os outros 4 episódios foram gravados aqui em São Paulo, na sede da Under Control Filmes. Nesse episódio, recebemos aqui a economista Luciana Yang e o advogado Carlos Henrique de Oliveira. Doutora Alessandra, senhora com a palavra, mais uma vez, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Roberto, pela recepção, pela apresentação. Gostaria de cumprimentar os nossos convidados de hoje, Luciana, Carlos Henrique. É uma alegria enorme para nós termos vocês aqui conosco para discutir esses assuntos tão interessantes e um pouco além do que a gente está acostumado dentro de uma reflexão puramente trabalhista, jurídica trabalhista. Queria agradecer também novamente ao Jota pela produção e organização de tudo isso e ao professor Nelson Manrich, que coordenou a obra junto comigo e está conduzindo muitas dessas entrevistas, muitas dessas conversas de forma tão brilhante. Bom, o objetivo da nossa conversa hoje aqui é muito mais pensar em uma perspectiva econômica, uma perspectiva fiscal, tributária, previdenciária, dessas novas formas de trabalho que a gente tanto vem discutindo. Ou algumas nem tão novas assim, mas simplesmente mais utilizadas recentemente ou melhor reconhecidas pela justiça. Eu gostaria de começar a nossa conversa ouvindo de você, Luciana, algumas questões, especialmente pensando no capítulo do livro que você produziu maravilhosamente bem, em que, por meio da jurimetria, você analisa a qualidade das decisões judiciais no que se refere à análise do contexto fático, do contexto jurídico daquela relação de prestação de serviços e também do respeito aos precedentes, né, que é algo que a gente tem discutido muito aqui nos nossos episódios. Então, como a jurimetria pode contribuir para decisões mais técnicas e mais uniformes, especialmente pensando nas ações que versam sobre essas novas formas de trabalho, ou não novas, mas não regidas pela CLT? Muito obrigada, doutora Alessandra. Prazer contribuir aqui com a discussão. Na verdade, a jurimetria ela tem algumas vantagens, né? O direito, de uma maneira geral, e principalmente no dia a dia, quando nós pensamos no que o direito deve ser, tem-se muito uma ideia de um mundo ideal. Nós gostaríamos, né, que essa decisão, que essa lei, que essa norma gerasse essa decisão. O problema é que muitas vezes isso não acontece, né? Então, no campo das ideias, no campo das vontades, o mundo é mas na verdade, as consequências daquela lei, daquela norma, daquela decisão é outra. A jurimetria, o que ela faz? Ela traz evidência do mundo real. E ela traz de uma maneira muito vantajosa pelas tecnologias de pesquisa que nós temos hoje, que é a possibilidade de usar a computação para agregar uma quantidade enorme de dados, né? E que dados são esses? Decisões passadas.
Não é óbvio, né, que nenhum advogado, nenhum magistrado consegue saber exatamente quais foram todas as decisões sobre um determinado assunto que já foram proferidas, nem mesmo pelo próprio magistrado ao longo da vida, né? É muita ação, é muita decisão, né, principalmente no Brasil, que é um país bastante com uma litigância bastante alta. Então, o que a jurimetria ajuda a fazer é fazer essa compilação, né, de decisões que já foram feitas, de normas que já foram colocadas, e aí, com isso, com essa base de dados, é possível, inclusive, né, ver quais que foram as consequências daquelas decisões. Então, a gente sai de um mundo de idealismo, e que eu gosto de brincar de achismos, para um mundo do que realmente aconteceu, né, quais que foram realmente as decisões que foram tomadas, qual que a porcentagem foi favorável, não foi favorável, como que foram essas decisões. Quando você mencionou em qualidade das decisões, eu só queria chamar um pouco de atenção, também para não assustar, né, os magistrados. A gente não está querendo dizer qualidade em termos de ser melhor ou pior, mas em termos de realmente o conteúdo daquela decisão. Isso, novamente, a jurimetria, né, somada a essas possibilidades de inteligência artificial, hoje em dia, ela nos permite, que no passado era muito difícil, né, era muito mais difícil. Excelente. E pensando, então, em jurimetria, pensando em dados, no congresso da ABDE de 2024, você apresentou um estudo empírico bastante extenso, bastante completo, profundo, sobre esse assunto e sobre isso. O levantamento que você apresentou traçou o comportamento das varas do trabalho e dos tribunais em ações envolvendo formas atípicas de contratação. Eu digo atípicas no sentido de fugindo do modelo tradicional empregatício da CLT. Você poderia nos contar um pouquinho mais sobre esse levantamento, sobre os seus achados? Certo. Na verdade, naquela apresentação, eu fiz meio que um resumo de um livro meu que eu chamei, que tem como o título O Judiciário Brasileiro, uma análise empírica e econômica, né? E num dos capítulos faz um traçado especial sobre as questões trabalhistas, né? Então, a primeira coisa que são vários os temas que estão relacionados à discussão da justiça trabalhista. Uma delas, por exemplo, é a questão do acesso gratuito, da gratuidade da justiça, e a gente mostra, né, com números, né, a correlação, né, de quanto que a concessão de gratuidade da justiça, ela impacta, né, no congestionamento de segundo grau. E é uma taxa bastante surpreendente, né, assim, de mais de 80%. Então, primeiro achado que está relacionado a essa grande questão, gratuidade da justiça com congestionamento nos tribunais. Segundo, que a gratuidade não está sendo ofertada somente, nem principalmente para as pessoas realmente vulneráveis de baixa renda dentro da população brasileira. A gente tem muitas pessoas que têm renda muito acima da média, coisas assim até, né, surpreendentes, que são beneficiados com a gratuidade da justiça. Terceiro, relacionado às formas atípicas, temos duas linhas aqui, uma relacionada à terceirização e uma relacionada à grande discussão de franquias, né? Então, na questão de terceirização, a gente mostra que, na verdade, não é claro, né, o que de fato são formas legais e lícitas que o judiciário considera para ser permitida a terceirização, né? Dependendo do magistrado ou da magistrada, exatamente o mesmo caso vai ser deferido ou não vai ser deferido, vai ser permitido ou não vai ser permitida a terceirização. Então, existe uma grande, posso até dizer, confusão entre os próprios magistrados de como interpretar o que seria uma terceirização lícita. Com relação à franquia, há uma grande discussão hoje dentro da Justiça do Trabalho, inclusive dos ministros dos tribunais superiores, de um medo, né, de que o tema, principalmente da franquia, que está bastante sendo discutido, acabe, se ela deixar de ser competência da Justiça do Trabalho, como muitos já estão, né, sugerindo, inclusive para o próprio STF, isso levaria a um esvaziamento, um suposto esvaziamento, se essas questões não forem mais decididas no âmbito da Justiça do Trabalho. E a nossa pesquisa mostrou, né, que isso é um mito, né? De novo, é um achismo. Nosso levantamento levantou que apenas 0,6%, né, de todos os processos entre 2018 e 2023 se referem a essa matéria. Então, não deveria haver esse suposto temor de um esvaziamento se eventualmente isso não for mais competência da Justiça Trabalhista. É interessante essa sua fala sobre essa percepção da confusão que eventualmente há sobre o conceito da terceirização, o alcance da terceirização. E a gente percebe que essa confusão, ela vai para além disso, né? Tanto por uma parcela de magistrados, como de juristas, advogados e da própria sociedade
que muitas vezes confundem terceirização com pejotização, com precarização enquanto sinônimo, né, porque essas coisas podem andar juntas ou não, e ainda com informalidade, como se a pejotização fosse um sinônimo de um trabalho informal, né? Então, se fala muito que a pejotização, assim como a terceirização, esvaziam a previdência social. Carlos Henrique, você, enquanto advogado trabalhista e tributarista e previdenciarista, né, multiuso, multitask, você, no seu capítulo no livro, defende que o esvaziamento do sistema previdenciário não se sustenta quando há uma formalização. Então, vamos começar da base. Pejotização seria o mesmo que informalidade? Andam necessariamente juntos ou não? E a pejotização lícita, legítima, ela realmente representa uma perda para a Previdência ou não? Gostaria de ouvi-lo sobre isso, por favor. Bom, prazer estar aqui, agradeço demais a oportunidade, doutora Alessandra, ao Jota, professor Nelson Manriche, como você bem disse, o nosso mestre, né? E, mais uma vez, é um prazer estar ao lado da doutora Luciana, que tem uma visão muito peculiar e interessante sobre o nosso sistema jurídico, principalmente das consequências que o nosso sistema jurídico traz para a economia e para a sociedade. Esse aspecto dos efeitos é muito importante. Primeiro, a pejotização é uma escolha do legislador. Pejotização decorre de uma possibilidade legal. Foi o legislador que quis que o serviço prestado por pessoa jurídica, mesmo que personalíssimo, tivesse os efeitos típicos da relação entre pessoas jurídicas. Ou seja, pejotização é lícita. De início, o sistema previdenciário brasileiro, na minha opinião, foi muito bem concebido pelo Poder Constituinte lá em 1986, culminando na Constituição em 1988. Nessa época, segunda metade da década de 80, de 1980, você já tinha as primeiras demonstrações do começo da substituição do homem pela máquina no sentido de informatizada, na prestação de serviço. Quando eu era criança pequena em Araraquara, eu ia ao banco e tinha muita gente no banco. Muita gente. Uma agência bancária era um polo de geração de emprego. Hoje em dia, você tem até dificuldade de achar uma agência bancária. Todos os serviços bancários hoje são prestados diretamente. Por que eu falo isso? Porque o Constituinte estava atento às mudanças da relação do trabalho lá na década de 80. E ele previu como fonte de financiamento da Seguridade Social não só a contribuição tradicional, a contribuição alinhada diretamente com o benefício tributário que se daria daquela exação. Ele foi atrás do lucro das empresas. Ele foi atrás do faturamento das empresas, além de manter a tributação sobre a folha de pagamento. Só que na tributação sobre a folha de pagamento, ele amplia essa tributação sobre a folha para colocar qualquer relação de trabalho. Por isso que eu digo que a formalidade é o pilar da Previdência Social. Se essa relação de trabalho é formal, o Estado capta parte dessa riqueza por meio das contribuições previdenciárias incidentes sobre a folha de salários. E o conceito de folha de salário, de novo, não é um conceito seletista. É toda a remuneração paga. A pessoa trabalhou, prestou serviços, ela está dentro do sistema. Sem fugir da pergunta, que vocês já perceberam que eu falo demais. Quando eu tenho uma escolha do legislador dizendo se você presta serviço intelectual, você pode prestar esses serviços por meio de uma pessoa jurídica e todos os efeitos tributários serão típicos de pessoa jurídica, eu tenho a legislação tributária previdenciária incidindo nesse sistema.
Isso é formal. Se isso é formal, há contribuição para a Previdência Social, por meio não só da Folha, como das outras grandezas que foram eleitas pelo legislador constituinte como passíveis de tributação, e na exata medida do que a lei determina. Então, se é mais ou se é menos do que uma relação de emprego, isso não é escolha daquele que se pejotizou ou do cara que está contratando a PJ. Isso é uma escolha do legislador. Por isso que eu digo que o problema da Previdência Social é a informalidade. E aí, nessa perspectiva, então, na sua opinião, se caso entenda-se que essa diferença entre a arrecadação que seria obtida com uma relação de emprego e aquela que será obtida, oferida numa relação comercial, numa relação de PJ, num contrato de franquia, ou o que quer que seja. Se essa diferença é prejudicial aos cofres da Previdência, a solução seria, via legislativa, alterar-se a regra de custeio previdenciário e não proibir a forma. Seria isso? Só para eu não pôr uma conclusão na sua boca. É exatamente isso, doutora Alessandra, porque o sistema tributário ele é indutor de conduta. A doutora Luciana sabe disso muito melhor do que eu. Quem acha que o sistema tributário não induz conduta, ou não sabe o que é sistema tributário, ou não sabe o que é conduta, porque não tem jeito. Né? Um bom sistema tributário, ele não permite que a escolha seja feita somente pelo tributo. Vou dar um exemplo que todo mundo conhece. Nós acabamos de fazer uma reforma sobre o consumo. Nós tínhamos tributos incidentes sobre o consumo que eram estaduais. Eu criei uma guerra fiscal. Hoje tem muita mercadoria que a gente consome que vem de Manaus. A fábrica foi instalada em Manaus, o mercado consumidor está em São Paulo e a mercadoria vem de lá. Por quê? Nessa foi determinante a questão tributária. O país passa por um processo de revisitação do seu sistema tributário. Eu não acho, sinceramente, que, ainda mais pelo sistema previdenciário ser contributivo, eu não acho, sinceramente, que há uma perda nessa questão. Não acho. Tá? Por quê? Porque se o empresário, PJ, for manter o rendimento que ele tem numa relação seletista, ele vai recolher praticamente a mesma coisa. Tanto a parte dele quanto a parte da empresa. Mas aí eu não vou tomar o tempo de vocês, porque o modelo de tributação da empresa vai influenciar nesse recolhimento e é um pouco mais complexo. Mas, de novo, você está absolutamente certa quando diz, se é pouco, revise-se as alíquotas do sistema. Perfeito, perfeito. Você disse que não iria entrar muito nessa questão da tributação, mas talvez eu te provoque um pouquinho nesse sentido, não na profundidade de se pensar de uma maneira muito ampla, mas olhando especificamente para essas pessoas jurídicas, prestadoras de serviço, que muitas vezes têm um único sócio, né, ou dois, mas normalmente um único sócio. Então, como funcionaria, pensando que o nosso ouvinte, né, pode eventualmente não ter conhecimento algum de direito, ou de direito tributário, ou, enfim, como funciona na prática o recolhimento dos impostos e das contribuições previdenciárias dessas empresas prestadoras de serviço que são formadas por um único sócio? Vamos lá. Primeiro, as contribuições previdenciárias são devidas tanto pelo tomador de serviços, empregador, em sentido amplo, quanto o prestador de serviços, trabalhador, em sentido amplo. Os dois devem contribuição previdenciária, sobre a mesma base, que é a remuneração oferida, ok? Que no jargão previdenciário é chamado de salário de contribuição. Então, quando eu olho para um trabalhador PJ e olho para ele, a remuneração que ele recebe da empresa dele é a base de cálculo. Por isso que eu disse que, se ele estiver sendo empregado, vai ser a mesma base de cálculo. Ok? Quando eu olho para a PJ, ela depende do sistema tributário que foi adotado. Por quê? Porque a maioria das pessoas jurídicas típicas de um pejotismo é optante pelo sistema do Simples Nacional. O Simples Nacional é uma forma de apuração de tributo.
ok? Essa forma de apuração de tributo no Simples Nacional depende da faixa de faturamento dessa empresa. Eu vou pegar a primeira faixa, que vai 4.800.000, se a minha memória não me trai. Nessa faixa, o valor recolhido de Simples Nacional, que engloba diversos tributos, contribuição previdenciária está dentro dele. E começa, salvo engano da minha parte, com uma alíquota pequena, de 4%. Contra uma alíquota de 20% numa empresa normal, quando remunera os seus empregados. E talvez seja por isso que se entenda que tem uma perda da Previdência. Mas todo Simples Nacional é uma perda da Previdência. Muita gente diz que esse sistema é uma renúncia fiscal. Eu não vejo dessa maneira. Eu vejo seguindo um ditame constitucional. A Constituição diz que as pequenas empresas têm que ter tratamento tributário diferenciado e favorecido. Então, se a empresa, no nossa história do pejotismo, for um optante pelo lucro real ou pelo lucro presumido, isso já terminou. A alíquota já vai ser normal. Se for uma empresa prestadora de serviços de alguns setores específicos, como, por exemplo, de terceirização, já tem a alíquota chega da contribuição previdenciária. Por isso que eu falei que eu não ia entrar, porque são muitos meandros, mas como você abriu a porta, eu entro. Não, muito obrigada. E aí, então, a opção pelo Simples já leva a essa consequência, independentemente de se tratar de uma situação de pejotização ou de uma micro pequena empresa que optou pelo Simples. Perfeito, doutor Alessandro. Se eu tenho aqui na esquina uma empresa de uma oficina mecânica, por exemplo, e ela for optante pelo Simples, todos os trabalhadores que estão lá têm a sua cota e a empresa não tem. Ou tem substituída. Perfeito. Ou seja, não é um problema do pejotismo. Perfeito, perfeito. A gente conversou bastante agora sobre pessoas jurídicas em geral, né, e prestações de serviço dessa maneira, a pejotização. E eu queria voltar um pouquinho agora para o assunto da franquia, que é uma forma de prestação de serviço que tem ganhado um pouco mais de holofote, talvez, na mídia, até por conta do tema 1389 do Supremo Tribunal Federal, né, que ganhou a repercussão geral recentemente, que trata de pejotização de maneira ampla, mas o leading case é um caso de corretagem de seguros de um franqueado que buscava um vínculo de emprego em relação à franqueadora. Então, a gente precisa, né, entender um pouquinho melhor isso, estudar um pouco mais essa figura. E você, Luciana, realizou estudos profundos, né, sobre a atuação da Justiça do Trabalho, especificamente em casos de franquia. Então, foi feito um levantamento de processos em que se discutia ou em que se pleiteava o reconhecimento do vínculo de emprego numa prestação de serviços mercantil formalizada via franquia. O que esses números mostram? Quais foram as suas conclusões? E como essa sua visão eventualmente poderia ajudar, inclusive, o judiciário a entender um pouco melhor, porque essa é uma figura nova até para a parte dos magistrados, a tomarem decisões melhores e mais assertivas em relação a isso? Realmente foi um estudo bastante profundo, com muitos dados, né? E eu posso resumir que foram 3 os grandes conjuntos de resultados que nós encontramos. O primeiro foi o que eu tinha falado anteriormente sobre o suposto esvaziamento, né, da Justiça do Trabalho, se esses casos forem, né, não deixarem de ser competência dela, né, e nós já mostramos que isso de fato não vai acontecer por serem, em termos numéricos de volume, bem insignificantes, né, menos de 1%. O segundo grande resultado é que, a despeito disso, né, apesar de ser um volume pequeno para a Justiça do Trabalho, na verdade ela tem um impacto econômico muito grande para o setor de franquias, né? Então, basicamente, a gente leu, né, nessa nossa pesquisa todos, por volta ali de umas 5.000 processos, né, e somaria aí por volta, né, 1.550 bilhão em valores de causa, 550 milhões, né, em valores de causa. Então, é um impacto bastante grande para qualquer setor econômico. E mais ainda, e eu confesso que isso para mim também foi uma surpresa muito grande, né,
que dos processos dos últimos 5 anos, né, iniciados ali em 2020, com aqueles que a gente conseguiu analisar o valor de causa, que foi por ali uns 900 e tanto, o valor médio era de 328.400 por processo. Quer dizer, um valor pro processo extremamente alto, né, muito acima até da média trabalhista, que nós calculamos ali por volta de uns 19 mil, 18,7 mil. Então, são ações muito diferenciadas dentro do processo, dentro da justiça trabalhista, né? E aí a gente fez também uma extrapolação levando em consideração esse valor, né? Quanto que seria possível de abrir de franquias, quantos postos de trabalho poderiam ser criados, né? De 4 a 16 postos, enfim. Então, a gente fez várias extrapolações econômicas que, eventualmente, quem estiver interessado, esse estudo nosso, ele está disponível. E o terceiro grande resultado da nossa pesquisa foi usando aí agora a jurimetria, né, com a inteligência artificial, que as decisões judiciais são extremamente padronizadas, né? E por que isso chamou atenção e é importante? A gente tem uma medida de similaridade textual, né? Vai de 0 até 1, tem uns cálculos matemáticos, né? E basicamente a maneira de se mostrar que os textos são muito iguais, quanto mais perto de 1, mais igual é idêntico, né? Quanto mais perto de 0, os textos analisados eles são muito diferentes entre si. Então a gente encontrou ali alguns TRTs em especial, que tinham média ali de 0,66, quer dizer, são decisões muito parecidas, assim, quase ali um copy-paste, certamente um copy-paste de várias partes, né? E por que isso é importante, né? Porque a grande discussão da justiça trabalhista para que esses casos, né, continuem sendo de alçada deles, é que cada caso exigiria, né, uma decisão individualizada. Esse é o argumento deles, né? Mas, na verdade, as decisões que estão sendo proferidas estão contrariando, né, esse argumento. Então, isso também foi um achado nosso que vai um pouco contra a defesa da manutenção dessas decisões dentro da justiça do trabalho e não ir para a justiça civil. Esses foram os 3 principais resultados que nós encontramos. Interessante, muito interessante. E assim, né, a gente percebe que a sociedade está mudando. O Carlos Henrique mencionou que já o Constituinte estava atento a isso na década de 80, e essa transformação social ela só vem se acentuando porque tecnologia está se desenvolvendo de maneira cada vez mais rápida, internet, inteligência artificial, veio a pandemia que mudou profundamente a forma como se trabalha, né? Então, regime de trabalho híbrido, teletrabalho, são coisas que já existiam, mas não tinham o alcance que tem hoje. A sociedade, então, está mudando, isso faz com que as relações trabalhistas também se modifiquem, e o legislador, o judiciário, o poder público, a sociedade, os juristas, todo mundo precisa estar atento a isso, né, para que as respostas dadas em todas as suas frentes sejam compatíveis com isso, né? Estudos recentes mostram que essas novas gerações que estão entrando no mercado de trabalho têm pretensões e ambições de vida muito diferentes do que aquelas dos nossos pais, ou eventualmente até nossas, né, em termos de longevidade, num trabalho único, formal, um emprego para a vida. Isso não só não é desejado, como eventualmente até repudiado, né? Uma busca por experiências diferentes e tudo mais. Então, a gente está num momento importante, não tenho dúvidas, né, em termos de sociedade e de direito. E aí, já em sede até de conclusão, eu gostaria de lançar aqui uma reflexão para ambos, né, no sentido de, na opinião de vocês, quais são os pontos de atenção, o que deveria ser feito, ou o que está sendo feito, ou está sendo negligenciado, enfim, pelo judiciário, pelo legislador, o que, enfim, tem que estar no foco de atenção de todo mundo que está envolvido nesse cenário, pensando em realidades de trabalho que não voltam atrás, né? Então, regimes contratuais para além da CLT estão aí e ficarão, sem demérito da CLT, que também permanecerá, né? São coisas coexistentes. Mas eu gostaria de ouvi-los, então, sobre isso. Por favor, fiquem com a palavra. Doutora Luciana, que conhece muito mais do assunto. Não, eu agradeço. Vou dar meus palpites aqui.
Eu gosto sempre de voltar um pouquinho assim, para a base do que é as nossas respectivas áreas de atuação, né? O direito e, no meu caso, a economia e a interação entre elas. Essas duas ciências, esses dois saberes, são ciências sociais. O objetivo das nossas ciências sociais, tanto do direito quanto da economia, é o bem-estar da sociedade, né? No fundo, é isso que todos nós queremos. Nós não estamos em barcos diferentes, né? Então, seja do direito, que linha de pensamento for, na economia é a mesma coisa. Então, eu acho que a gente tem que refletir o que a sociedade, né? O que seria melhor para a sociedade, né? E, claro, né, depois de tudo que a doutora Alessandra mencionou, as mudanças atuais que estão acontecendo, a gente precisa fazer essa pergunta e refazer essa pergunta de maneira bastante constante. O que a geração nova quer, o que a geração mais que está ativa, né, quer, o que as empresas também querem, porque afinal de contas as empresas também fazem parte da sociedade, elas oferecem grande parte dos empregos. Então esse, na verdade, é um conceito econômico que às vezes os juristas interpretam mal, que é o conceito de eficiência. Quando a gente fala que a gente quer uma decisão, uma regulação, uma política que seja eficiente, é uma política que maximiza o bem-estar da sociedade, é isso, né? O conceito de eficiência econômica é essa. Então, de maneira muito geral, claro que a gente poderia adentrar, né, muito detalhadamente para cada norma que é criada, cada decisão que é criada, mas a ideia é essa. A gente precisa repensar o que faz com que a sociedade, né, continue com seu dinamismo, né, continue a ter, né, nova geração de empregos, né, bem-estar das pessoas. Em economia, a gente vai chamar isso da utilidade das pessoas. Qual que é a utilidade das novas gerações? Ela é diferente da utilidade das gerações que já estão, né, se aposentando ou já se aposentaram. Então a gente precisa fazer essa reflexão, a gente precisa fazer inclusive pesquisas, que é o que tem feito bastante, né, o que o jovem anseia, o que né, as pessoas de idade, né, de 40 e tantos anos anseiam, o que as pessoas que estão se aposentando anseiam, e a gente tentar trabalhar isso, né, e também, né, o professor falou muito bem, né, sobre o sistema tributário gerando condutas, né, totalmente. Então, que tipos de tributos que nós estamos criando para as empresas, né, e obrigações, enfim, para as empresas, para os trabalhadores, para que elas realmente possam conduzir e possam agir da melhor maneira, não só maximizando essas utilidades, essas felicidades, mas também, claro, né, o bem-estar de toda a sociedade. Eu acho que, falando de maneira muito geral, né, claro que poderia ser detalhado, mas não é o caso hoje, é essa reflexão que os legisladores, reguladores e julgadores devem levar em consideração. Não que eles acham na sua cabeça, né, idealmente essa seria uma sociedade melhor. Não. Vamos lá para a sociedade perguntar efetivamente e olhar efetivamente o que faz elas melhores. É isso que eu acho. É muito interessante a sinergia que surge nessa discussão. Em direito, um dos maiores filósofos do direito, se não o maior brasileiro que teve, o professor Miguel Reale, que criou a teoria tridimensional do direito, que basicamente se resume a: eu tenho um fato social, uma valoração e uma norma jurídica. Nós estamos nesse momento. Nós temos um fato social que hoje a maioria das pessoas ela quer ter renda. A renda é o motor propulsor da economia. Me permita se eu falar alguma bobagem, doutora Luciana. Me corrija, aliás. Se é isso que ela busca, que ela almeja, ela precisa do trabalho. Porque a renda decorre, em grande parte, do capital e do trabalho. O capital não é disponível para todos. O trabalho é disponível para todos. Então, o que é melhor para a pessoa? O grande motivo que me fez estudar direito do trabalho é a resposta simples. O que é melhor para o trabalhador? Ter a oportunidade de vários postos de trabalho ou ter a segurança de um modelo engessado? E isso vai justamente ao encontro de uma geração que cresceu com possibilidades, que cresceu com um influxo de modernas tecnologias, que não tem nem a pretensão, nem a habilidade de passar 8 ou 9 horas sobre um modelo de subordinação específico, realizando as tarefas que lhe foram determinadas. É outro conceito. E a gente volta para o fato, valor e norma. Então, quando uma decisão judicial, quando o legislador, quando a sociedade entender que essas mudanças são queridas por ela, você não vai falar em precarização,
quando a própria norma já dá a tutela escolhida pelo poder competente para aquela situação. Basicamente é o que eu acho. Carlos Henrique de Oliveira, Luciana Yang, doutora Alessandra, muitíssimo obrigado pela participação de vocês, pela riqueza dos argumentos apresentados no episódio de hoje. Esse foi mais um episódio da série em videocast Novas Relações de Trabalho, produzido pelo Estúdio J, com o patrocínio do SEDES. Participaram da produção desse episódio e também de toda a série João Guilherme Lacerda, Letícia Paiva, Luiz Carvalho e Raquel Cavalcante. Eu sou o jornalista Roberto Maltic. Até a próxima.